Pessoal, hoje nós vamos falar sobre fibromialgia. Meu mandato a gente trabalha muito a questão da vulnerabilidade. Então a gente trabalha animais, que vocês sabem que são vulneráveis, mas a gente também trabalha bastante crianças, idosos, pessoas com deficiência, doenças degenerativas. E entramos nessa da fibromialgia porque eu conheci a Sandra há um tempo atrás. A Sandra já está aqui, não está, Sandra? Vamos ver. Zélia, Oi, um abraço. Oi, Sandra. Vira o teu telefone, boa vira o teu noite, telefone. Peraí. Ai, pronto. Era só um pouquinho. Deixa eu arrumar o suporte aqui. Meu suporte é para ele ficar deitado, então tem que adaptar. O meu é o contrário, por isso que eu não te ajudo mudando aqui. Ah, é? Você tá Boa bem? noite a todos. Estamos bem, sim, graças a Deus. Sandra, eu estava falando Boa para noite. eles que a gente ia fazer uma entrevista com a Sandra da Abrafibro. O que é Presente. a Abrafibro e quem é a Sandra? A Sandra é uma das fundadoras e presidente da Abrafibro, Associação Brasileira dos Fibromialgicos. O que é? O que é a fibromialgia? O que é um fibromialgico, para quem não sabe? Olha, primeiro eu vou definir fibromialgia, Tá. para podermos falar sobre o universo do paciente fibromialgia. Eu vou usar essa cartilha aqui, ó, tá? Que é da Sociedade Brasileira de Reumatologia, ok? Quem quiser pode entrar no site da Sociedade Brasileira de Reumatologia, que é www.reumatologia.org.br, tá? Lá você encontra essa cartilha aqui para baixar. Então, eu vou ler o que é fibromialgia segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia. É uma síndrome clínica que se manifesta principalmente com dor no corpo todo. Muitas vezes fica difícil definir se a dor é nos músculos ou nas articulações. Os pacientes costumam dizer que não há nenhum lugar no corpo que não doa. Junto com a dor, surgem sintomas como fadiga, que é um cansaço excessivo, sono não reparador, ou seja, você dorme e acorda como se não tivesse dormido, tá? E outras alterações como de memória e concentração. A memória, em inglês, tem uma expressão que chama fibrofog, que seria a névoa da fibro. Tá? A concentração é a capacidade cognitiva de assimilar as coisas de uma forma, digamos, normal. Tá? Existe uma dificuldade de concentração. Tá? A ansiedade, formigamentos e dormências. Mas são todos eles juntos ou um ou outro? Olha, é muito difícil quem não tenha todos juntos. Por isso ela é uma síndrome. É o que diferencia a síndrome de uma doença. Tá? A depressão atinge quase 50% dos pacientes. Que na maioria são mulheres, tá? Né? Sim, existem estudos que levam em conta que podem ser mulheres, como existe também homem, como existem crianças e adolescentes. Mas existe um estudo que fala em quem que incide mais? É na mulher. E por quê? Tem uma explicação disso? Talvez. Existem algumas explicações, porém nenhuma delas ainda é concreta. A mulher, ela cuida mais da saúde do que o homem, tá? Então, pode haver um subdiagnóstico para os homens. Como também existe o fator genético, tá? Como também acontece das mulheres sofrerem mais agressões do que os homens. Então, como não existe a causa da fibromialgia determinada pela ciência, existem algumas ideias, tá? Que ainda não chegaram a um consenso. Como ela não existe, fica difícil dizer que ela só acontece com mulheres ou acontece mais com mulheres do que com homens. Como a gente sabe, infelizmente, em todos os países existem os diagnósticos que não são feitos ou até são feitos errados.
né? Tá. Infelizmente, também quem sofre de fibromialgia tem uma probabilidade maior de desenvolver outras doenças reumáticas. E como é que você sabe se você tem fibromialgia? De repente você tem um sintoma e não é fibromialgia. Como você sabe que você tem a fibromialgia? Então, a fibromialgia, por si, não tem exame que possa fazer para diagnosticar, tá? Nem exame de sangue, nem de urina, nem de imagem, não tem. Porém, outras doenças similares, com sintomas similares, tem. Então, você faz uma série de exames, tá? Para verificar se não existem essas outras doenças, sendo elas descartadas, tá? Antes usavam os 18 pontos, eles chamam de tender points, ou seja, pontos mais suaves, que eles apertavam, são pontos que você divide o corpo em dois e são sempre dos dois lados nas mesmas posições. Esse exame ele foi substituído por um questionário que o médico faz com o paciente. Junto a isso, ele acrescenta a anamnese, que é a entrevista que o médico faz com o paciente, né? Uhum. E ele junta tudo isso para chegar ao diagnóstico, que é demorado, porque não são profissionais, não é qualquer profissional que consiga fazer essa bateria de perguntas, exames. É mais exame clínico, chegar então. ao diagnóstico final. É mais exame clínico. Exatamente. É exame clínico. Tem tratamento, tem cura ou só ameniza? Como que é? Cura, não. Cura não. Existe gerenciamento dos sintomas, tá? A cura não existe ainda. É minimizar mesmo os sintomas, é isso? Exatamente. A atividade física é uma das essenciais, que é a única até agora que conseguiu comprovar alguma eficácia. É engraçado que em diversas doenças a atividade física ela ajuda muito, né? Eu estava conversando com o pessoal do Vibrar com Parkinson outro dia, também falaram a mesma coisa. Da esclerose, a mesma coisa. E fibromialgia também, né? Então, acontece que o paciente sente dor no corpo todo. Aí ele fala, como é que eu vou conseguir fazer atividade? Só que se ele estudar um pouquinho, ele vai perceber que o corpo, todo o corpo, não é só do fibromialgia, precisa de atividade. Tá? Ele não pode ser um corpo, nosso corpo não é para ser sedentário. Só que o nosso, sendo sedentário, ele vai acumular toxinas, ele vai enrijecer, e tudo isso aumenta a dor. Então, nem que seja 5 minutos por dia, uma caminhada para começar, é importante. Eu vi que entrou aqui o Jorge Macu, vou cortar um pouquinho só, que hoje é aniversário do Fabiano Macu, filho do Jorge Macu, que entrou aqui na nossa live. E o Fabiano faz uma live todo dia, levando alegria com música para todo mundo. Eu pus até no meu stories hoje. Então, parabéns para ele e parabéns pelo filho que você tem, Jorge, que é um cara fantástico, viu? E foi aniversário do Fábio Manfrinato, também de Bauru, que entrou aqui na nossa live e deu um joinha. Ai, Fábio, tudo bem? Você conhece, ele apresentou o projeto de lei da fibromialgia lá, né? Foi, é verdade. Eu o conheci na Lesp o ano passado. Parabéns, Fábio. Conta que movimento que foi esse que a gente fez na Lesp para o pessoal. O que aconteceu, Sandra? Então, ano passado, nós fizemos, no dia 12 de maio, nós fizemos uma reunião com pacientes, parlamentares, com o excelentíssimo deputado, com o deputado Tiago Auríquio e com inúmeros outros vereadores do interior de São Paulo, de outros estados, inclusive, que também compareceram para falarmos sobre fibromialgia, sobre o universo do fibromialgia, sobre as necessidades do fibromialgia, né? E foi muito compensador isso. A gente teve um retorno maravilhoso desses municípios e hoje a gente está dando prosseguimento para verificarmos outras possibilidades, né, de crescimento, como os PLs que o senhor colocou lá na Eu só coloquei, quem deu a ideia foi você. Não, existe muito mais para ser feito, existe muito mais. Esse seu empenho em entender esse universo é muito importante para nós, porque nós sempre fomos marginalizados por não termos um exame, por não termos como comprovar. Inclusive, esse ano a nossa campanha é apoio familiar,
é o melhor remédio. Porque, acredite, existem famílias que duvidam do diagnóstico, dos sintomas, por mais que o familiar peça ajuda, por mais que ele diga que ele está sentindo dor, que ele tem essa patologia que é difícil de ser tratada, de ser diagnosticada, o familiar ainda não apoia, infelizmente. E falta apoio como qualquer paciente. do governo também. A gente vê dificuldade, às vezes, na obtenção de medicamento, né? Medicamento, nosso tratamento precisa ser multidisciplinar, tá? Envolve atividade física, sim, mas precisa de um reumatologista ou de um especialista em dor crônica. Envolve psicologia, envolve fisioterapia, envolve alimentação. E a gente não tem isso. O nutricionismo é diretamente relacionado à melhora do paciente? É muito importante, porque cada caso é um caso, né? Ele precisa ser avaliado pelo profissional para que as necessidades do organismo dele entrem em equilíbrio, para que ele adquira hábitos saudáveis, né? Tudo que é muito industrializado nos faz mal. Aliás, faz mal a qualquer cidadão, mas para nós, principalmente. Para todo mundo, né? Para todo mundo. Então, me fala uma coisa. Hoje, eu deixei umas perguntinhas prontas aqui. No final, não fiz nenhuma, já fizeram todas. Mas, ó... eu queria saber o seguinte. Quais são as principais dificuldades que um paciente fibromialgico enfrenta hoje? Tanto de políticas públicas quanto perante a sociedade. Quais são as maiores dificuldades? Políticas públicas, eu posso afirmar, apesar dos projetos, nós não temos nenhuma, absolutamente nenhuma. Política pública, eu posso dizer isso no nível federal, tá? Porém, em alguns municípios conseguiram instituir o benefício da fila preferencial. Alguns. No meu município, a Câmara dos Vereadores rejeitou o projeto. Tá? Outros, não. E usar a vaga de estacionamento de deficiente, eles conseguiram também. Isso eu posso dizer no nível municipal. Federal, não. Eu acho que 2 ou 3 estados só que conseguiram esse benefício. O resto... vamos fazer uns projetos federal. É o que nós... Deputado, nós temos desde 2016 para instituir o Dia Nacional de Conscientização. Eu sei. E sensibilização para... E não saiu. Não anda. Deixa eu explicar para vocês. O problema de Brasília é que é muito moroso o processo legislativo. A gente tem que passar um projeto pela Câmara, depois vai para o Senado, passa por todas as comissões nas 2 casas, se mudar, volta, né? Então, 15 mil projetos esperando para votar no plenário é muito difícil. Nossa. Agora, pelo número de fibromialgicos que existem no Brasil, a gente podia escolher um desses projetos mais importantes e fazer uma movimentação nas redes sociais, pressionar os deputados para votar, pressionar o presidente Rodrigo Maia para pôr na pauta, entendeu? Na pressão vai. Eu já tive projeto meu que acabava com testes de animais para cosméticos, que só entrou na pauta porque houve movimentação de rede social. O presidente me ligou e falou: o que é esse projeto, Isaac? Tá todo mundo me xingando aqui e tal. Aí pegou e colocou na pauta. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Esse do dia 12 de maio, ele já passou no Senado. Só falta a Câmara e a sanção. Então, vamos fazer pressão, vamos combinar. Combinar com uma estratégia. E nós temos agora também um outro que já foi aprovado na Câmara, está empacado no Senado, que é para atendimento via SUS. Nós temos o seu, que ainda não foi votado na Câmara, né? Para uso de transporte, inclusive do banco preferencial para o paciente, né? De fibromialgia, que é o 2741 do ano passado. Tivemos um que aprovou agora, né? E agora, esse agora, ele aprovou agora e foi para o Senado. Né? Agora a luta é no Senado. Entendeu? Então, essa tramitação, a gente costuma dizer que, como existe a propaganda que diz, quem tem dor tem pressa. É lógico.
Entendeu? Então, essa morosidade é para quem não conhece o que a gente passa. Mas é que lá é difícil, viu, É um Sandra? estigma muito São grande. É um 513 estigma. deputados, cada um com um interesse diverso. Então é difícil, você acha que às vezes Sim, vai todo mundo ser favorável a um projeto, tem um maldito lá que encalha nele, que é contra, que não deixa ir para a pauta. É complicado. Mas eu acho que esse que é, aprovou na Câmara vai votar semana que vem no Senado, eu acho. Porque está em regime de urgência, mas, né? aí vamos torcer, né? Para sancionar, né? Levantar as mãos para ser sancionado, né? É. E ele não faça nenhum tipo de veto, Mas eu acho né? que não vai. Eu acho que ali não vai ter rejeição. Não é possível. Não é possível. Assim Tudo esperamos. podemos esperar de lá. Ó, Assim esperamos. A gente só pode ter certeza quando algo tiver concreto. é verdade. É verdade. Infelizmente, Como que a não dá Abrafibro para. sobrevive? Como que você sobrevive? Você faz divulgação da fibromialgia. Eu vejo que você vai em todos os lugares, em todo lugar aparece a Sandra falando, divulgando, conscientizando. E como que você sobrevive? Como que você mantém a entidade? Nós não temos nenhum tipo de subsídio e nem de doações. Tudo sai do bolso de cada um dos voluntários. Eu não faço nada sozinha. Eu tenho uma equipe hoje e essa equipe eu tenho profissionais que são voluntários, tá? Profissionais da saúde, tem nutricionista, temos a fisioterapeuta, educador físico, a psicóloga, que, aliás, é portuguesa e do Porto, que faz esse trabalho conosco. Tá? Voluntariamente? Voluntariamente. Tá? A gente vira dias e noites e 24 horas fazendo esse trabalho, principalmente no mês de maio, que toca mais no mundo inteiro. Apesar da Covid estar aí, que é uma coisa muito triste para a humanidade, mas as outras doenças também não param, né? Então, a gente precisa falar, precisa discutir, precisa abrir a mente da sociedade e dos meios de comunicação, dos parlamentares. Os parlamentares, Nossa esses causa. caras dão trabalho, né? Deixa eu te falar. A Jaqueline Pimentel escreveu aqui assim: a Sandra é uma mãezona dos fibromialgicos. Você conhece a Jaqueline? Claro, ela é uma das moderadoras, ela é conselheira da Abrafibro e faz parte da equipe, é um braço e uma perna, cabeça, é uma pessoa E quantos fantástica. vocês são É de nesse Recife. movimento? Voluntários? Voluntários nós somos em 20, mais ou menos. Tá? Porque nós temos também associações que são ligadas a nós, né? Então, associações e grupos de apoio. Então, esses grupos fazem um trabalho ou na sua cidade ou no seu estado, entendeu? E todos eles mantendo o padrão da Abrafibro, que é o que a gente conseguiu em 13 anos, vai fazer 13 anos esse ano a Abrafibro, e a gente conseguiu manter a excelência no trabalho que a gente faz, com muito esforço. Eu queria aproveitar que o João Henrique tocou no assunto aqui, agradecer todos os vereadores que estão nos assistindo, que apresentaram o projeto de conscientização da fibromialgia. A Sandra nos procurou um tempo atrás, a gente fez um movimento para escolher um vereador em cada município do estado de São Paulo para apresentar o projetinho, né, para conscientização da fibromialgia. Isso abre muitas portas, porém é preciso que o prefeito, a Secretaria de Saúde, não torne essa lei inócua, ou seja, fique só no papel. É preciso haver um movimento para que a sociedade conheça, para que os profissionais sejam qualificados para isso, tá? E que o paciente receba assistência. Porque colocar uma data é muito simples, né? Mas não é assim que a gente espera que Mas eu achei que entende? É muito importante. A forma como os vereadores receberam a ideia e abraçaram a ideia, eu fiquei até emocionado. Foi incrível, porque nunca vi um tema tão... sabe, que tem uma aceitação tão fácil,
tão rápida e a aprovação dos projetos Foi. rapidamente, né? Foi. E assim, eu tive um retorno, inclusive já este ano, que infelizmente não foi possível realizar, mas foi de fazermos encontros, palestras, agora para maio, né? Infelizmente não é possível a gente fazer isso presencial. Mas haviam vários projetos para a gente fazer isso esse ano, mas E infelizmente depois, é o que a gente está você vai me explorando agora. ligar fora daqui do vídeo, que eu vou te passar o nome. Tem mais 2 deputados que querem fazer o mesmo movimento nos estados deles, entendeu? Que é Minas Gerais e Rio de Janeiro. Com muito Aí a gente prazer. faz com os Eu entro em vereadores contato, não lá, tem problema. vamos divulgando, né? Aí, ó, a Regiane, ela está falando aqui, a Regiane Zenoni, deputado, dá uma ajuda para nós todos, por favor. Essa eu conheço, é lá de Curitiba. Vamos ajudar no que for possível. A gente já tem feito um contato e uma parceria grande com a Abrafibro e vamos continuar mais ainda, se Deus quiser. Com certeza, deputado. A gente, olha, ao me chamar para fazer essa live, não é só uma honra, mas é uma excelente oportunidade para a gente poder levar mais conhecimento à sociedade, a todos os familiares, inclusive, que ainda insistem em não dar apoio ao seu familiar enfermo. É lógico. Né? Imagina o quanto é duro, quanto você está com muita crise, com muita dor, com dor de cabeça, com dor no corpo todo, sem dormir, e alguém olha para sua cara e diz: você está de preguiça. Eu sei. Isso não é raro isso. Não é raro, infelizmente. Mas a intenção dessa live mesmo era mais divulgar o trabalho de vocês e divulgar para as pessoas saberem o que é fibromialgia. Deve ter gente que tem e não sabe. Congelou. Né? Congelou? Voltou. Não, então, a ideia dessa live é ir divulgando, passando conhecimento para as pessoas, que é o que a gente pode fazer. E eu acho que é o que os outros podem fazer também. Né? Vocês fazem materiais de divulgação, se todo mundo ajudar a divulgar, né? Conscientizar a importância do tratamento precoce, né? Eu acho que é importante, a gente faz muito disso, não só com a fibromialgia, mas com Parkinson, Alzheimer, doenças degenerativas em geral. Eu trabalho muito essas bandeiras e a gente vê que melhora muito a vida do paciente quando ele tem uma detecção, né? Detecta cedo a doença. Né? De forma rápida. É verdade. Precisa do diagnóstico rápido para começar logo o tratamento, que também não existe uma fórmula. Cada paciente usa um determinado tipo de medicação, porque não existe uma medicação, essa é para a fibromialgia. Temos mais isso ainda. Tá? Então, o paciente ainda tem que descobrir como é que ele vai fazer o tratamento dele. A Viviane está pedindo que você mande um abraço para Araras. Manda um abraço. Vivi de Araras. Ela é coordenadora do grupo Arafibro, que é ligada à Abrafibro. Ela é nossa assessora na área científica também. Quando meu pai foi deputado estadual, junto com o deputado estadual de lá, o Nelson Salomé, era um médico. Ele fez tanto parto na cidade que se elegeu disparado, assim. E era um cara fantástico. Eu conheço uma moça que falou muito bem de você e do seu pai. É mesmo? A família Galete. Então é só eles, viu? Porque o resto só fala mal da gente. Ela morou em Descalvado. Descalvado. E quando eu falei que ia fazer essa live contigo, ela falou: eu conheço ele, conheço o pai dele. Eu mandei um castramóvel agora para Descalvado. Descalvado é a capital nacional do PET. Tem umas empresas de ração, de insumo PET, né? A Silva é de Meada. Tive AVC por causa da fibro. Isso não é comum, não. Eu não sei, isso não você é sabe comum. mais do que eu. Não, isso não é comum. Cada caso é um caso. Nem tudo pode receber, a fibromialgia pode receber o diploma. Tá? O AVC é um bloqueio vascular.
né? E a fibromialgia não lida com a área da Sandra, circulação. eu vou ter que segurar você um pouquinho aí, que eu tenho votação Tá nominal bom, agora. É votação nominal. Eu já tá volto. bom. Fica aí, não sai. Eu vou responder no pessoal Tá. aqui, tá? Que eu posso, como é que a legislação trabalhista vai acatar Pronto. Agora... uma... Já? Aí Já vota votou? pelo telefone. Ah, tá. Eu tô viva que ela pediu para lembrar das leis trabalhistas, né? Eu estou explicando que as leis trabalhistas precisam chegar antes às leis previdenciárias. Ou seja, se nós conseguirmos... Congelou a sua tela, né? Não, é porque me chamaram lá do plenário de novo. É o horário aqui, o horário do plenário é ruim, que se eu não voto, eles descontam da gente também, né? Né? Faz parte, né? Eu também recebo desconto. É duro. Viu, Sandra? Vamos ver quem tem pergunta para depois a gente encerra. Faltou a gente falar alguma coisa? Isso. Eu acho que não. Eu acho que o essencial mesmo era a gente agora... vamos entrar no pleito. Nós estamos tendo a honra da visita do Renato Opsi Blum. É um advogado amigo meu. Da onde ele é? Estudou comigo na faculdade, na FAP. Um abraço, Renato. Aqui, ó, a Rejane, lá de Curitiba, falou: meu caso, deputada, a família não tem interesse em saber. Eu tinha comentado, né? Uma boa pergunta, deputada. Agora sou eu que vou lhe fazer. Pode falar. A legislação pode abranger a Previdência Social? Não pode, depende. Depende do tipo de abrangência que a gente for dar. Tem coisa que, às vezes, a gente faz projeto e eles dão como inconstitucional, né? Mas tem coisa que dá. Depende do que seria, por exemplo. Porque nós não temos... porque, veja só, existe a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, né? E lá ela havia determinado que a perícia deveria ser de uma forma biosocioeconômica, né? A perícia se diz para a Previdência. Isso. Tudo que eu estou falando agora é quanto à Previdência Social, tá? Porém, essa avaliação não é feita. Quando o paciente com fibromialgia chega à perícia do INSS e também, em vários casos, na perícia judicial, é indeferido direto. Então, não é levado em conta o quadro do paciente. Eu não digo nem o nome da doença. Eu sei. Isso não está acontecendo só com vocês, não. Tem outras patologias que têm o mesmo problema. Eu estava conversando com a Daniele Lanzer, do Parkinson, também estava reclamando. Um monte de patologias. Isso a gente tem que tratar direto lá no Ministério, viu? No Ministério da Previdência, no caso. Porque eu acho que é melhor do que ou no Ministério Público. Às vezes tem coisas que é melhor a gente resolver com diálogo e portaria do que com legislação. Porque anda mais rápido, sabe? Faça essas demandas para mim depois me liga acabando a live, pega as demandas. E tinha um projeto que você queria também falar, não é? Então, esse projeto é voltado ao transporte, né? Dos pacientes, porque muitos precisam fazer o tratamento em outras cidades e o município não banca. Como é que é? Nem mesmo tem médico. Muitos pacientes precisam fazer o tratamento em outros municípios e deixam de fazer por falta de recursos. Às vezes não tem nem como se locomover até lá, né? Exatamente. Exatamente. Isso é um problema grande. Então, essa é uma das demandas. Mas os municípios do interior têm muito essa demanda, porque os pequenos municípios muitas vezes não têm aquele centro de atendimento que cobre todas as especialidades, né? Então, eles precisam fazer... Mas também não banca para ir. Então,
a gente tenta atender esses municípios. Quando eu mando emenda para esses municípios, a gente manda para transporte da saúde, né? Que é justamente para isso, para eles terem aquelas vans que levam a pessoa que vai fazer algum tipo de tratamento. Mas é complicado, e os prefeitos nas cidades pequenas sofrem, porque não tem como eles terem, né, um atendimento especializado para cada especialidade, né? Não, aí entra uma discussão que eu já fiz com o Ministério da Saúde, eu como cidadã, perguntando como é que isso funciona. Aí eles dizem que o município pode fazer convênios dentro do próprio município, podem fazer um conglomerado de municípios. Consórcio, que a gente chama. Exato, para fazer o atendimento em determinada localidade. Isso, tem muito disso. Né? Então, exato. Então, a gente não vê esse tipo de assistência em muitos municípios. O que você tiver de reclamação de município, passa para a gente. Você tem contato com o João também, direto comigo. Passa, porque muitos prefeitos a gente conhece. Dá para resolver com um telefonema. E outros que não têm estrutura, a gente tenta ajudar o município a montar essa estrutura, através de emenda parlamentar, entendeu? Vai me passando isso. Vamos fazer Eu acho que muitos desses casos dá para resolver. Tá certo. É que não tivesse que ser assim, tivesse política pública para todo mundo. Mas, infelizmente, é assim que a gente está vivendo o país. Então, vamos utilizar disso, vamos ligar para os prefeitos. Existe o projeto de lei que já passou na Câmara, foi para o Senado, antes dessa pandemia toda, que garantia o atendimento pelo SUS aos pacientes com fibromialgia. Esse é um projeto de 2013. Foi aprovado. É um projeto que, na verdade, não precisaria nem existir, porque todo mundo tem direito ao atendimento ao SUS, né? Exatamente. Mas é bom, só que bom fazer ser aprovado. Exatamente. Então, assim, fazer uma lei para a lei ficou um cacógrafo na situação aí, né? Mas tudo bem. Agora, o paciente com fibromialgia, ele precisa de atendimento multidisciplinar. Se ele consegue o atendimento, ele não pode trabalhar, porque não tem patrão que sustente funcionário que saia todo dia, ou 2 vezes por semana, ou uma vez a cada semana, por semana, para fazer tratamento. Os profissionais não ficam depois das 6 da tarde. Né? Então, tudo dificulta, trava, para a hora que a gente precisa fazer o tratamento. E não mostrando nada, fica mais difícil ainda. O difícil dessa patologia é que, aparentemente, você não tem nada, né? Então, é difícil as pessoas entenderem que precisa de um atendimento especializado, né? É complicado. Não. A nossa campanha esse ano está falando sobre isso justamente porque quando o paciente sente o apoio em casa, tudo fica mais fácil. Como qualquer patologia. Qualquer que seja a patologia, é importante o apoio familiar. Né? Imagina um paciente com câncer, se ele não tem o apoio da família dele, para levá-lo, para trazê-lo, para ir buscar uma medicação. A Monire Cavalcante. Só eu sei quantas vezes eu fui demitida. Tá né? Deve ser por causa disso. Tinha que sair, tinha que... Com certeza. Não tenho dúvida. Eu não tenho a menor dúvida disso. Não tenho. É tão comum. E, assim, não recebe nada do INSS também. Tá? Mesmo que tire... Se o médico fala, está em crise, precisa ficar afastada, não recebe. Para conseguir a aposentadoria, como é que funciona? Não funciona. Não funciona. É auxílio-doença? Quando tem. Quando o perito está de bom humor. Porque, do contrário, ele só responde, não, fibromialgia não dá direito. Agora, da onde ele tirou isso, eu não sei. Nós temos um projeto que está tramitando para algumas doenças degenerativas. A gente podia incluir a fibromialgia na questão do FGTS, dos benefícios fiscais. Vamos conversar nisso. O projeto já está andando bem, já está na última comissão, eu acho. A gente podia cortar caminho, pegar um relator e incluir ela no rol de patologias. Nossa, isso ia ser maravilhoso, porque o que a gente paga com medicação, se a gente conseguir qualquer tipo de isenção, retirada de fundo de garantia para quem tenha,
é tudo uma vantagem para quem não tem nada, Tá feito. sabe? É uma porta para a gente dar o start em algumas coisas, né? Para abrir precedentes. Vamos fazer isso. Vamos tentar falar com o relator para incluir a fibromialgia. Aí a gente já economiza um espação. Nossa, já pega a situação no meio do caminho. Sandra. Márcio Toledo Júnior. Dona Sandra, que bom. Não entendi o quê, mas... Márcio Toledo Júnior. Não sei quem é. Ah, eu sei. O Márcio Cleide é vereador de Campos do Jordão. Amigão nosso. Ah! Ele apresentou o projeto. Me lembrei dele. Sim, me lembrei dele agora. É que é difícil, porque um dia só eu vi todo mundo. É difícil para a memória de um fibromialgico guardar todo mundo, né? Mas pela cidade eu me lembrei agora. Ó, aqui a Jaqueline Alves. Ontem passei mal. Um colega disse que eu não teria coragem de ir em meio à pandemia. Eu respondi que é porque não é você que está sentindo a dor que eu estou sentindo. É muito forte, né, Sandra? Nossa! Imagina uma gripe, deputado. Uma gripe muito forte. Sei. Você sente dor no corpo todo. Agora, imagina isso 24 horas todos os dias. Nossa. Imagina. Imagino, deve ser terrível. É o básico que eu posso falar para poder a pessoa fazer alguma ideia. E no corpo todo, né? Tem pacientes que têm uma dor mais localizada, tá? Mas, em geral, é no corpo todo. Nós vamos trabalhar mais esse tema, tá? Não, precisamos, deputado, porque as necessidades são muitas. Agora, para quem está assistindo a gente aí, conhece você, queria te parabenizar aqui de público, porque você é uma guerreira, você... Imagina. Não, verdade, porque você insiste, vai atrás, corre atrás. Quantos eventos, quantas palestras, quantos locais que eu já te encontrei, sempre defendendo a bandeira. E não é por você só, é por toda uma população que tem a patologia, né? Então é bonito, eu acho que a gente precisa de mais gente assim que arregaça a manga e vai para a luta, né? E eu sou aposentada. Eu faço por prazer e por ver que tanta gente precisa. Mas vai dar fruto, vai dar resultado, você vai ver que não vai ser em vão, tá? Eu quero agradecer a minha equipe também, que é maravilhosa, que me ajuda muito, sabe? Se não fossem eles, eu não conseguiria fazer nada sozinha, não. Sou só um grão de areia, tá? Deputado, eu te agradeço demais também. Eu que agradeço. Vamos dar continuidade, viu? Você é minha professora nessa matéria, então você vai ensinando e eu vou trabalhando, tá? E eu aprendi muito com vocês também, viu? Sobre a legislação, sobre como funcionam as aprovações, como é que tem que fazer, o que não tem que fazer, como é que pode, como é que não pode. Eu aprendi muito já com vocês também, tá? E a tua parceria é muito importante para a gente, viu? Um beijo. Fica com Deus. Obrigada para todo mundo, viu? Fiquem com Deus. Tchau, gente. Tchau. Vitinha.